Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Eu quero agradecer a oportunidade que a Colmeia sempre nos oferece, com tanto carinho, a nossa casa-mãe, né? Nossa querida casa, o Beto, todos os trabalhadores da Colmeia que são tão queridos. Coração saudoso, né? De estarmos aí reunidos em nome de Jesus. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos primeiramente agradecer. Então, nós vamos fazer a prece como se nós estivéssemos lá, nós vamos mentalizar a colmeia. Para aqueles que já estiveram lá tantas vezes, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos até lá nesse momento e vamos sentir aquela energia, a energia daquela casa abençoada que nos acolhe sempre, aqueles espíritos benfeitores que nos aguardam, que nos intuem, que tem tanto carinho por nós. Então nós vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. Nós vamos agradecer pela vida. Nós vamos agradecer por estarmos aqui reunidos em pensamento, com os nossos corações unidos, reunidos através dessa tecnologia maravilhosa que se desenvolve, que cresce de uma maneira que nós ainda não temos condições de compreender, mas nós agradecemos por podermos nos reunir no momento de transição do planeta, tão falado esse momento, que nós nos reunimos em nome da espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez por estarmos vivenciando essa experiência, uma experiência única para as nossas almas tão devedoras, uma experiência para muitos de nós dolorosa. Os nossos espíritos, em muitos momentos, se questionam, gerando em nós ansiedade em muitos momentos, a sensação de falta de controle, de impotência, e só nos resta aceitar. Envolvidos nessa energia de aceitação, de amorosidade, de carinho que a espiritualidade tem por todos nós, essa grandeza maior, unidos, saudosos de Jesus. Nós agradecemos por esse lindo encontro da noite de hoje. E que assim seja, pedindo a orientação e a intuição desses irmãos, nós vamos conversar a respeito do Evangelho dessa noite. Que assim seja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo, que é o capítulo 16, como eu já havia falado, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Muitos de nós desconhecemos a palavra Mamon, né? Quando a gente começa, então, a estudar um pouquinho o Evangelho, né? O Novo Testamento, vem a explicação clara, né, de que Mamon representa a nossa vida material.
Então, mamon aqui seria o dinheiro, né? E a gente poderia, quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa realmente na vida material, a gente pensa na questão da riqueza, dos bens que a gente tenta acumular nossa existência toda, dessa preocupação que nós temos, né, com o ter, que é constante ainda, porque somos espíritos imperfeitos, que lentamente estamos aprendendo de maneira gradativa e sequencial, através das múltiplas experiências, que os verdadeiros valores não são materiais. Então, quando Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon, quando a gente sabe, nós temos plena consciência de que o nosso mundo, de que o nosso planeta é um planeta de serviço, né? Que a palavra de ordem desse planeta é serviço. Nós, esse servir, é um servir muito mais intenso do que a gente possa imaginar, né? Então, esse servir no sentido do doar-se, de fazer o melhor que a gente pode, nós não podemos, né? Enfim, hoje, com a consciência que a gente tem, a gente não pode simplesmente passar por uma existência nos dizendo espíritas, onde a gente coloque e nós colocamos, de maneira geral, a vida material acima da vida espiritual. Hoje nós temos a plena convicção, através do estudo da doutrina dos espíritos, de que a nossa vida é a vida espiritual, de que nós estamos vivendo a experiência na matéria, de que nós somos espíritos em evolução e nós estamos vivendo essa experiência corpórea. E se nós sabemos disso, nós sabemos também que não se dá para servir a esses dois senhores, né? Que seriam, aqui no caso, Deus e o dinheiro, e a materialidade da vida, o materialismo, o nosso foco maior sendo simplesmente a vida material. Só que como que a gente pode não viver a vida material, né? A gente não se lembra da espiritual. Hoje nós temos a plena certeza de que vida, a nossa vida é imortal, né? Nós somos seres imortais, então só existe vida, não existe a morte. E se a gente tem plena consciência disso, que nós estamos vivendo essa experiência, porque de tanta dor, né? Essa dor tão intensa que a gente vive, nós vivemos porque nós somos seres ainda muito imperfeitos. E nós estamos, então, tentando, na verdade, nós estamos tentando ser melhores. Bendita seja essa doutrina. E ele fala nesse capítulo sobre a salvação dos ricos. Ele fala sobre a avareza, como a gente deve se resguardar. Ele fala de Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria e a desigualdade das riquezas. Quando a gente lê desigualdade das riquezas, nós nos lembramos da lei, né, de igualdade, que a gente vai dar uma lidinha depois no Livro dos Espíritos. Quando a gente estuda, então, a parte das leis morais e que fala da lei de igualdade. E aqui ele cita a desigualdade das riquezas. E depois vem as instruções dos espíritos dizendo qual é a nossa verdadeira propriedade, que nós sabemos o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos, né? E a transmissão da riqueza. Então, quando a gente inicia a leitura, existem aqui várias parábolas. E se a gente for ler, né, todas elas, o que nós podemos aprender através dessa leitura é o quanto a gente tem que aprender a se desapegar dos bens terrenos, né? Que esse apego que nós sentimos é um grande obstáculo à nossa evolução. Então, esse é o nosso desafio. Esse desapego é o nosso desafio. E ele vai citando como nos resguardar de tudo isso.
através da nossa prece, através da certeza de que a vida não é isso somente, né? De que somos muito mais do que isso que a gente está vivendo, que nós temos que agradecer a esse momento, que é o momento único da nossa existência, como eu já disse. E aí ele cita Jesus na casa de Zaqueu. E aí eu vou parar um pouquinho para falar sobre Jesus na casa de Zaqueu, que eu acho que vale a pena a gente falar. Se a gente for pensar em Zaqueu, nós vamos pensar que Zaqueu representava então o rico, representava o publicano, ele era um publicano, né? Então, como publicano, ele era cobrador de impostos. E como cobrador de impostos, ele não era, né, bem quisto pelos judeus. Então, se a gente for pensar em Zaqueu, nós pensamos, por que será que Jesus, ele avisa Zaqueu que ele iria jantar na casa dele, que ele iria estar com ele, que ele iria ficar na casa de Zaqueu, se albergar na casa de Zaqueu? Então nós vamos pensar, Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano, que não era bem visto. Só que ele, se nós formos ler essa passagem, ela é lindíssima, belíssima mesmo. Ele descreve que Jesus entra em Jericó. Jericó era uma cidade muito próspera. Ele entra em Jericó e lá existia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu queria encontrar Jesus. Quando a gente lê que Zaqueu queria encontrar Jesus, nós podemos fazer uma comparação com a nossa própria vida. Ele queria, então esse é um fator muito importante. Ele aspirava por encontrar Jesus. E nós aspiramos em encontrar Jesus. Essa é a nossa aspiração. Isso é muito importante para que a gente exercite a nossa vontade, né? A vontade da mudança. Então, ele dá indício disso. O coração de Zaqueu, a alma de Zaqueu já sofria. Então, ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. Só que para isso ele tinha um grande desafio. A estatura de Zaqueu era baixa. E ele diz, Zaqueu queria conhecê-lo, mas não conseguia devido à multidão e à sua baixa estatura. Assim, corre na frente e subiu uma grande árvore para vê-lo, pois ele deveria passar por ali. Então isso é lindo, porque aí diz como a gente também. E nós estamos encarnados, e nós somos seres inteligentes. Esse nosso desafio, se nós aspiramos, que tipo de movimento nós vamos fazer? Então Zaqueu, ele se depara com um obstáculo, ele não teria estatura para ver Jesus. Aí ele sobe na árvore. Tudo isso é bastante simbólico para a gente repensar, para a gente refletir. Ele sobe na árvore. E aí, ele sabia que Jesus passaria por ali. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e vendo Zaqueu, disse-lhe, desça daí depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Então, olha o presente que ele recebe. Ele queria ver Jesus. E Jesus então diz, desça daí depressa, porque eu ficarei na sua casa. Então, como se dissesse, desça. É um momento nosso, único também, né? Da gente viver a experiência aqui no chão, na terra. Da gente encontrar Jesus. Esse é o nosso momento. É um momento único. Esse vírus, que não é maldito de jeito nenhum, né? Porque não existe bem e mal. É um vírus necessário para que a gente põe os pés no chão. Quem somos realmente? O que aspiramos? O que desejamos para a nossa existência? E aí ele diz, Zaqueu desceu rápido e o reconheceu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram dizendo, ele vai se hospedar na casa de um homem de má conduta?
Como somos preconceituosos, né? Ele viveu isso. Mas qual era o desejo, a vontade daquele ser? O que vai na alma de cada um? Qual é a intenção de cada um? Nós somos seres muito preconceituosos. E ele diz, entretanto, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus. Ele disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. E Jesus lhe respondeu, essa casa recebeu hoje a salvação, pois você também é filho de Abraão, ou seja, herdeiro do céu. Porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Jesus sabe, os Espíritos sabem quem nós somos, porque nós somos aquilo que nós vibramos. Nós não conseguimos esconder o que somos da espiritualidade. Nós temos a nossa própria psicosfera, o nosso magnetismo, né? Nós refletimos a nossa alma. Então é importante, como diz Emmanuel, né, que a gente reflita o amor, para que a gente se una a energias de amor. Mas se nós estamos muito apegados aos nossos bens materiais, à nossa condição de encarnado, nós dificultamos a nossa própria existência, impedindo que a gente consiga refletir a nossa essência maior, que é essa que nós estamos em busca dela. E ali Zaqueu, então, naquele momento, quando ele diz, eu dou metade do que eu tenho aos pobres, eu dou 4 vezes mais, né? Devolvo 4 vezes mais daquilo que eu peguei e prejudiquei de determinados irmãos, ele se dispõe ao bem. Então, ele é uma alma como a nossa, ele foi uma alma como a nossa, né? Ele é uma alma, na verdade, ele é um espírito que está realmente em esferas superiores. Tem até uma passagem no livro que é Ressurreição e Vida, né, psicografado por Ivone do Amaral, né, Pereira, Ivone A. Pereira, onde ela descreve o encontro de Leão Tolstói com Zaqueu. Então é muito bonito, porque ninguém mais ouviu falar de Zaqueu no Evangelho. Quem era esse espírito? Que espírito era esse? Então é importante que a gente veja que ele, depois de tudo isso, ele busca Jesus até encontrar Paulo, né? Então, isso é descrito nesse livro, no primeiro capítulo. E ele busca, então, em Paulo, qual deveriam ser os próximos passos da existência dele. E nós, então, encontramos o caminho para a nossa, através do que Paulo diz, que é amar o nosso próximo, que é o respeito por nós e por aqueles que são os nossos familiares, queridos ou não, mas que são grandes oportunidades, né? De colocarmos o devido valor naquilo que realmente tem valor. E nós, de maneira geral, colocamos o valor naquilo que nós temos. E quando a gente tem muitas coisas, nós sabemos que é uma prova, e uma prova dolorosa, porque a riqueza, como está colocado aqui nesse capítulo, é um grande desafio para a nossa alma, assim como a miséria. E que muitas vezes nós preferimos a miséria porque, através do autoconhecimento, nós sabemos o quão arrogantes ainda somos, o quão orgulhosos ainda somos. E para que não venhamos a falhar, nós optamos então pela pobreza, para que a gente não sucumba mais uma vez, porque realmente a prova da riqueza é desafiadora para a nossa alma. E ele vai citando, depois das parábolas, que são colocadas de forma maravilhosa, ele coloca a utilidade providencial da riqueza. E se a gente for pensar nesse momento que a gente está vivendo, a gente traz isso de uma maneira muito concreta, né?
A gente consegue visualizar, porque como é um momento de transição se materializando, a gente percebe que nesse momento a riqueza é bendita. Por quê? Porque esses recursos estão sendo direcionados a locais onde eles já deveriam ter sido, né, direcionados. Então, as pessoas, os seres humanos, estão tendo a oportunidade, essa riqueza que fica nas mãos de poucos, direcionados à ciência, à educação, né? Ao amparo daqueles países que vivem uma condição de miséria. Realmente, o mundo pós-pandêmico será outro. Estamos vivendo um momento considerado guerra, porque vem um impulso aí evolutivo muito lindo, de progresso material em todos os setores, né? A gente percebe na parte científica, educacional, social. Então existe toda uma beleza por trás dessa dor intensa. E que nós sabemos que não adianta a gente fazer nada, que se for nosso momento, né? Se nós tivermos que passar através do vírus, né? Da Covid, nós vamos passar por isso. Mas que existe sim uma beleza colateral, né? Em tudo isso, que é difícil a gente compreender. Então, em muitos momentos, a gente, estudando aqui, a gente vê que o nosso grande problema é esse apego, né? E os nossos enganos em relação a esse mundo material. A gente vê com muita clareza a importância da abnegação, a gente vê, né, a importância que a abnegação é difícil da gente compreender o que vem a ser, mas é a renúncia de nós mesmos em favor da felicidade do próximo. Então, se a gente for pensar, essa riqueza nas mãos de alguns que estão direcionando pelo bem da humanidade, isso é lindo, é maravilhoso. E a gente percebe que essa é a verdadeira caridade. A gente percebe que é muito lindo. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Só que, quantas oportunidades tivemos e não fizemos? Então, esse é o nosso momento. Um momento de olharmos o planeta com amor, com amorosidade. Esse servir a Deus e a Mamon não cabia mais, não cabe mais. Nós temos que dar o devido valor para esse Mamon, mas sem esse apego doido, que a gente pensa, não, eu tenho que trabalhar muito e tenho que deixar bens para os meus filhos, para que eles não venham a sofrer o que eu sofri, ou para que eles não venham a sofrer no futuro. E ele é de engano. Porque se nós tivéssemos fé, nós saberíamos que os nossos filhos, os nossos herdeiros, eles irão passar por aquilo que eles precisarão passar. E que muitas vezes nós passamos uma existência usando a desculpa de que estamos acumulando para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E, na verdade, nós estamos simplesmente tentando fingir que não somos ambiciosos. É um repensar para nós esse momento. Se nós formos pensar que nós viemos de reino mineral, vegetal, animal, pré-hominal e hominal, e hoje temos a nossa inteligência, e muitas vezes, na maioria das vezes, porque ainda somos bastante primitivos, bastante ainda presos aos nossos instintos, nós temos dificuldades de compreender qual caminho é o caminho certo. E como nossa experiência é bastante densa, bastante material, nós temos laços que nos unem, laços muito fortes, laços invisíveis, que nos unem a esse desejo, essa vontade do ter. E nós usamos a nossa inteligência, então,
o tempo todo ainda muito preso ao reino animal e muito preso a essa questão de primitivismo, a, a esse ter, a essa questão de que preciso me proteger, né? Preciso da caverna, preciso da casa, preciso. Nós precisamos realmente, mas nós temos que ser inteligentes. Como a inteligência, o desenvolvimento da inteligência, né, da nossa intelectualidade, ela nem sempre vem com a inteligência moral, com o desenvolvimento da nossa moral. É preciso que a gente, então, compreendendo de uma maneira muito mais lúcida e profunda, nesse momento que requer tanta reflexão, que a gente está tendo a oportunidade de se olhar no espelho, de compreender quem realmente somos, para a gente compreender que é uma grande oportunidade para o nosso desenvolvimento moral. Olhar o nosso vizinho, o nosso irmão, a nossa própria família, com quem nós temos dificuldades e desafios, que são os nossos desafetos, aquela pessoa com a qual trabalhamos, que não temos afinidade, e só o passado. E é muito clara a doutrina nos explicando essa questão da repulsa, né? Essa questão da atração, que nós então vamos compreendendo lentamente, e a gente compreende o porquê da desigualdade dessas riquezas. A gente compreende o porquê das desigualdades sociais. E nós sabemos que tudo tem uma explicação para isso, que não somos vítimas de nada, a não ser de nossas escolhas, né? Errôneas, por ignorância nossa. Não para que a gente tenha culpa, mas que nos mostra ainda o quão verdes estamos, o quão distantes estamos dessa maturidade espiritual. E aí essa desigualdade é uma desigualdade que faz parte do processo evolutivo. Porque se todos tivéssemos, se toda a riqueza fosse distribuída, uns perderiam, faríamos como os talentos, né? Alguns conseguiriam multiplicar, né, essa riqueza, outros manteriam a mesma, né, o mesmo valor, a mesma quantidade, vamos colocar assim, se fosse o dinheiro guardado, né, nós conseguiríamos manter o mesmo valor, outros enterrariam por medo, não é assim que está lá nos talentos, que está lá, né, quando a gente pensa na distribuição de tudo, outros perderiam tudo, outros se endividariam. Por quê? Porque nós renascemos em um planeta de provas e expiação. Sabíamos que iríamos viver, né, a materialização da transição, o que é desafiador, para que a gente aprenda com essa experiência. A importância de sermos previdentes, a importância de não sermos avaros, né? Avarentos. Não, é um momento único da gente realmente aprender a importância da cooperação, do dividir, de amparar os nossos irmãos que estão vivendo uma situação difícil. Que seja essa situação material, financeira, emocional, crises de ansiedade, pensamentos suicidas, dores da alma, e de que nada vai resolver nesse momento, a não ser esse grande momento de introspecção, de relação, de desenvolver a relação com o Pai, conosco e com Deus. Trabalhar isso em nós. Desenvolver de uma maneira linda o nosso relacionamento com a espiritualidade superior. Conversarmos com os nossos mentores. Compreendermos o porquê das diferenças. E sermos extremamente felizes com aquilo que temos, porque o que temos é o que precisamos. E compreender aqueles que estão ao nosso redor, por mais difíceis que sejam, porque são grandes oportunidades da nossa própria transformação, da tolerância que é tão bela, né? Então, tudo isso é muito bonito, mas nós estamos nesse momento tendo a grande oportunidade da vivência,
Esse capítulo é lindíssimo, porque ele vai falar sobre a verdadeira propriedade, e nós sabemos que só somos usufrutuários de tudo nesse planeta. Nada é nosso, nada nos pertence. E nós sabemos disso. E que quando a gente partir, ninguém vai nos perguntar nada. Porque aquilo que a gente conquista em termos de alma, em termos de valores, de transformação moral, é o que a gente leva. Nós levamos o que é o desenvolvimento da nossa inteligência. Esse é um bem que a gente adquire e não perde. A gente leva o desenvolvimento de todos os conhecimentos adquiridos, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente vivencia, isso a gente leva. E a gente leva todas as nossas qualidades morais, que a gente espera que elas se expandam, que elas se reflitam de uma maneira mais brilhante, menos opaca, que a gente possa realmente tirar a ganga, né, que ofusca o nosso campo eletromagnético, que a gente possa aprender a amar muito mais. E a gente leva então conosco mais leveza na alma, menos peso, porque a gente decide também deixar para os nossos herdeiros os nossos exemplos, a educação, a ética, o desenvolvimento das nossas qualidades morais. Depois nós temos essas instruções maravilhosas dos espíritos, depoimentos lindos, lindos, onde ele diz aqui também do emprego da riqueza, que nós podemos empregar da maneira que a gente achar melhor. Porque não existe certo ou errado, assim como não existe o mal só é a ausência do bem. É através do mal que nós temos a oportunidade de transformá-lo em bem. Então, ele vem falar que se a nossa alma ela está dominada pela ambição, nós temos que trabalhar para que a gente se liberte disso. Então, a nossa maior ambição é esse progresso, essa compreensão maior. Ele diz, amem-se uns aos outros. Isso é lindo. Empreguem a riqueza para a prática da caridade. É lindo. A caridade cheia de amor. A caridade que não humilha. A caridade que engrandece. A caridade disfarçada para que o outro não se sinta humilhado. Né? Que nós estamos tendo essa oportunidade para a gente aprender a ter paciência, para que a gente tenha dignidade, para que a gente pare de se queixar, para que a gente consiga compreender os medos, mas de uma forma mais equilibrada, sabendo que ele faz parte realmente. O medo é algo positivo, porque ele que nos preserva, ajuda, né, a preservar a vida, a espécie, nós sabemos disso. Mas que ele em excesso, e tudo em excesso nós sabemos que é prejudicial. A gente perde o equilíbrio e a conexão maior com a espiritualidade superior. Quando nós baixamos então a nossa frequência, entramos na frequência do medo, da incerteza. Não existe incerteza. Só existe a certeza de que existe um ser, um mestre querido, governador desse planeta, conduzindo o planeta Terra. De que estamos vivendo exatamente o que precisamos, mas que ele está no comando. E nós estamos com saudade de Jesus. Quem de nós não está com saudade de Jesus? Quem de nós não tem vontade de conhecer os olhos de Jesus? Eu imagino, sempre, é o que eu consigo imaginar, como espírito devedor,
na luta contra as minhas más tendências, é ver os pés de Jesus. Por que não consigo levantar os olhos para visualizá-lo? Mas imagino o brilho e a luz, como um raio de sol que cegou Paulo na estrada de Damasco. Então, o que eu queria, assim, terminar, né, com o nosso bate-papo essa noite é: nunca devemos nos esquecer de que para tudo aquilo que a gente lê no Evangelho, a gente pode buscar respostas, né, no livro dos Espíritos. E no livro terceiro das leis morais, a 8ª lei é a lei de igualdade. E a pergunta é: desigualdade, no tema desigualdade das riquezas, a desigualdade da riqueza não tem sua origem na desigualdade das faculdades, não é verdade? E ele diz que conferem a uns mais meios de aprender que outros. A riqueza herdada não é, no entanto, o fruto de más paixões? E os espíritos respondem: que sabes tu? Então é muito interessante, porque os espíritos, eles são bastante severos conosco, né? E eles, quando eles responderam isso para Kardec, eles tinham que dizer com muita certeza, para que Kardec não duvidasse, porque ele testa os espíritos, ele era um grande estudioso. Então, o que sabemos nós? Ele fala das provas da riqueza e da miséria como provas. Porque Deus deu a uns riqueza e poder e outros a miséria? E a resposta é muito clara: para provar cada um de uma forma diferente. Né? Ele prova cada um de nós de forma diferente. Os ricos, então, tanto a riqueza quanto a miséria são provas. Ambas são provas. A miséria provoca o murmúrio, a reclamação, a lamentação contra a providência divina. E a riqueza estimula em nós todos os excessos. Eu acho que nós temos que refletir sobre isso. Emmanuel nos auxilia de maneira linda através do capítulo 60 do livro Fonte Viva, né? A gente tem o livro Fonte Viva, o capítulo 60, ele é belíssimo, belíssimo. E aí a gente tem o finalzinho do capítulo, que eu vou ler só o último parágrafo para a gente encerrar, que é o aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas. Dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo. E foi isso que Paulo disse a Zaqueu como norma de conduta. Espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Felicidade, trabalho, paz e confiança. Essas são dádivas verdadeiras. Não mamon, os nossos bens materiais. E é isso que a gente está descobrindo nesse momento tão desafiador para as nossas almas.
mas de uma beleza colateral enorme. Então, nós vamos agradecer, né? Vamos agradecer mais uma vez a vivência espírita que nos proporciona esse encontro, a colmeia valorizando a vida, a fraternidade da colmeia, aos benfeitores espirituais que nos amparam e nos auxiliam. E nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e agradecendo por esse encontro com a espiritualidade superior, pela beleza desse evangelho de luz, pelas palavras lindas de Emmanuel. E nós vamos vibrar amor, alento, luz e coragem a todo o nosso planeta Terra que se transforma, a todos os nossos irmãos que passam pela doença nesse momento, por aqueles que estão internados há tanto tempo, vivendo a angústia da impotência, aos nossos irmãos infectados, que se recuperam, que vivem a prova, a expiação dolorosa, por todos, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que levam tanto alento a esses nossos irmãos sofredores, que sabemos, ó Pai, podemos ser nós amanhã, que tenhamos força e coragem de enfrentarmos o que estiver por vir. Vibramos amor por todo o planeta, por todos os lares, por todos os povos. Vibramos amor pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, sem julgamentos. Vibremos amor simplesmente. Pelo nosso povo também, mas também por todas as crianças, espíritos que renascem com tarefas definidas, num momento tão desafiador, trazendo conhecimentos e certamente qualidades morais mais desenvolvidas que as nossas, trazendo progresso ao nosso planeta. Nós agradecemos mais uma vez a colmeia, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, a todos os mentores e os nossos mentores espirituais, a nossa família que tanto nos auxilia a enxergarmos quem verdadeiramente somos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento de desafio para nossa alma. Em nome de todos esses seres, humildemente encerramos o Evangelho dessa noite. Que assim seja. Damos graças a Deus. Gratidão a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E até o próximo encontro. Que assim seja. Obrigada. Boa noite.